Fala pessoal, beleza? Tô passando aqui depois de um treininho de natação, porque o cara lá de cima me deu uma clarividência, né, pra falar com vocês. E hoje eu vou falar sobre lateral shift instável. Você já pegou um lateral shift instável? Eu sei que você já fez vários cursos de teorias mecânicas, formações de 3 letras, e te ensinaram que tem que meter a mão no paciente, né? Tem que fazer a correção manual. Só que aí você faz a correção manual e o cara volta torto pro outro lado, né? Eu costumo falar que tudo que a gente pode fazer com as mãos, nós podemos fazer sem as mãos. Qual que seria o objetivo de fazer uma correção manual? Reduzir o shift, o possível desvio ou translação de uma vértebra sobre a outra, como se nós pudéssemos ter força suficiente, como se fôssemos Hércules, né, para tirar uma vértebra que escorregou do lugar. Quando você vai acompanhar a cirurgia com neurocirurgiões de coluna vertebral, eles imprimem uma carga absurda sobre o disco e não conseguem tirar o disco do lugar, não conseguem tirar uma vértebra do lugar. Eles têm que usar serras absurdas para poder posicionar algum fragmento. Não acho que a olhos humanos é isso que a gente está fazendo dentro do corpo do paciente. Na verdade, está ocorrendo alguma facilitação medular que esse paciente ele está mantendo tensão muscular protetora por causa da raiz nervosa. Tá, Caio, mas o meu lateral shift instável ele não tem radiculopatia. Lembre-se, lateral shift é apenas uma apresentação clínica, não é um diagnóstico, não é uma classificação. Portanto, laterais shifts em sua nomenclatura, que podem ser ipsilateral ou contralateral, podem se apresentar como quadros de diagnóstico inconclusivo, podem se apresentar como quadros de radiculopatia, podem se apresentar classicamente como quadros de bloqueios de movimento, ou esses laterais shifts podem ser irredutíveis. E ainda assim, quando irredutíveis, eu subjugo muito essa questão de redução, porque muito fisioterapeuta, já eu vou para o seu assunto de interesse, tá? Muito fisioterapeuta coloca esse paciente na água, transforma esse paciente em peixe, né? Como se ele fosse Aquaman, porque a água tiraria a tensão da coluna vertebral e você poderia fazer uma descompressão. Sabe, esse termo, na minha opinião, descompressão, é o termo mais chulo que um profissional da saúde pode usar com o paciente, porque a partir daí o paciente fica com várias crenças irracionais a respeito de que está com a coluna de fato comprimida, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho no que a gente fala. E por que eu subjugo esses laterais shifts irredutíveis? Porque muitas vezes é um comportamento funcional mal adaptativo. Então, o que já aconteceu comigo? Eu peguei um lateral shift crônico que irritou depois de uma crise de coluna, de uma crise aguda de coluna. Só que os fisioterapeutas que passaram por que ele passou não tiveram a competência adequada para diagnosticá-lo e tratá-lo adequadamente. Ele ficou com essa postura dita como antálgica aos olhos de escolas de posturas como Pilates, RPGs ou Stretching e por aí vai. E quando ele chegou para mim, eu entendi que aquilo era um comportamento funcional mal adaptativo que retirava a carga do membro inferior que estava afetado. E a partir daí eu comecei a brincar com ele de subir um degrau com a perna afetada. E ele começou a subir o degrau, eu fui dificultando o degrau, daqui a pouco ele estava fazendo a fundo. E o agachamento búlgaro, você sabe o que é o agachamento búlgaro, né? O agachamento búlgaro foi capaz de reduzir esse lateral shift crônico, ou seja, modificar o comportamento funcional mal adaptativo. Tá, por que eu estou falando isso com você? Porque existem múltiplos fatores que podem interferir num lateral shift irredutível ou no lateral shift instável. Às vezes o paciente está passando por uma barreira de recuperação absurda no trabalho ou na família, passando por um processo de luto, e a forma que ele tem de voltar os olhos, a atenção para ele, a sobrevivência dentro do círculo dele de amizades, no círculo familiar, é ficando doente. E isso é irracional, isso é involuntário, isso não é controlado pelo paciente. O paciente só torna isso consciente quando ele está em processo terapêutico na psicologia. E essa psicologia deve ser TCC ou ACT. Tem que ser terapia cognitivo-comportamental com alguém experiente, ou tem que ser a terapia de aceitação e compromisso. Então,
Às vezes você acha que está fazendo psicologia TCC, só que a profissional ou profissional não tem competência nenhuma para lidar com dor crônica. E aí não adianta você encaminhar para qualquer psicólogo, tem que ser para um psicólogo experiente nessa área. Uma outra coisa é que você pode estar pecando em não explorar o sagital desse paciente após a correção. Ah, mas eu hipercorrijo e quando eu vou estender, o paciente está torto para o outro lado. Você não precisa hipercorrigir como as escolas de terapia manual te ensinaram. Você pode utilizar a amplitude média. Como assim, Caio? Gente, eu costumo falar que tem um diagnóstico que existe um segredo, que é a amplitude média. E se esse lateral shift instável for desse diagnóstico, e aí só você que é B-Expert sabe o que é que eu tô falando, quem não é B-Expert vai ficar voando nesse momento, você pode explorar a amplitude média sem tocar no paciente. Você pode colocar uma faixa na cintura dele, prender essa faixa numa fechadura de porta, trancar essa porta, pedir para ele continuar fazendo os desvios laterais com o tronco inclinado, e aí você deve estar entendendo o que é que eu estou fazendo aí, e a partir do tronco inclinado em amplitude média explorar ou flexão ou extensão. Como assim, Caio? Flexão te ensinaram que só corrige lateral shift em extensão, né? Eu perdi as contas de quantos laterais eu já corrigi em flexão de tronco para abrir espaço na rede nervosa, para diminuir a tensão muscular de quadrado lombar, ilho costal e toda essa musculatura paravertebral que geralmente está em espasmo protetor porque tem alguma coisa na raiz que o corpo entende como machucado. E quando eu falo corpo, eu falo o cérebro do paciente, mediante as informações que profissionais de saúde passaram para ele. Beleza? Então, por que eu tive essa alusão a esse vídeo aqui agora? Porque uma mentoranda nesse momento está passando por um caso de lateral shift instável. Então Deus nos acode aqui no grupo, então é importante a gente externar esse conteúdo para você ter a dimensão do que a gente vive numa junta, né? Essa semana é impressionante como os pacientes, eles acreditam que quanto mais profissionais ouvirem, melhor, né? Eles acham que, não, mas foi doutor não sei quem que falou, e ele viu, e ele constatou, tal. Só que de doutor não sei quem, doutor Y, doutor Z, só doutor Y sabe o que está falando e os outros estão tudo acompanhando a opinião dele. Então é muito importante que você, enquanto paciente, está sofrendo com dor crônica, ou você, enquanto fisioterapeuta, está tratando um caso complexo de dor crônica, que você tenha consciência crítica sobre o que o seu corpo sente, né? Porque se fosse por causa do diagnóstico aí que esse paciente tem, hérnia de disco, artrose, abaulamento, espondilodiscoartrose, espondilite anquilosante e por aí vai, por que ele passou ciclos de melhora, né? Por que a doença só se manifestou agora, né? Vamos começar a refletir sobre como o nosso corpo funciona, pessoal, pra gente não cair no conto do vigário, beleza? Um grande abraço, espero ter ajudado. Movimento é vida.